Depois que você já levantou a linha de pescoço e já conseguiu manter esse cavalo na altura desejada, você deve se encaminhar para os freios fixos. Esse é um freio Billy Allen, que é o primeiro freio fixo que eu coloco no meu potro. Ele, se você puxar as duas rédeas juntos, ele se torna um freio fixo. Mas se o potro sentir essa parada na hora que você puxa as duas rédeas juntos, você pode lançar a mão dessa articulação individual, tá? Então é um freio que você pode trabalhar individualmente, perna por perna, e destravar seu potro, principalmente nesse momento onde ele travar após uma parada. Esse seria o meu primeiro arreio fixo, com bocado fixo. Eu gosto de utilizar nos meus potros um bocado com um portal baixo no começo. Eu vou do baixo para o médio articulado, para só assim depois, se eu precisar, utilizar um bocado alto. Esse é um freio com bocado médio. Eu gosto muito de utilizar esse freio para ensinar meus potros a galopar bem. Esse é um freio que eu gosto muito de utilizar nos meus potros, principalmente após um bocado fixo, aonde o potro, em alguma manobra, principalmente após um esbarro, ele pode sentir a parada e não querer recuar, travar no recuo. E aí eu lanço mão desse freio, que é um freio com bocado médio, com articulação individual, e assim me ajuda a destravar a paleta desse potro, usando a articulação individual. Esse é um freio de correção, também chamado de correction bit. Ele eu considero como um dos mais importantes no meu sistema de treinamento, porque eu posso utilizá-lo com martingale, com draw reins ou até com rédea alemã. Tudo por causa dessa articulação que ele tem no bocado e também pela folga que ele tem dentro da perna. Essa folga me permite utilizar martingale ou draw reins. Isso é muito importante, você utilizar uma ajuda, que é o martingale ou um draw reins, num freio com bocado. Eu falei para vocês que todos os arreios de correção eu só utilizo no máximo 5 dias, com exceção desse freio aqui. Esse freio é um dos freios que quando eu entrego um cavalo, ele vai junto com o cavalo. É um freio que você pode utilizá-lo 1 ou 2 vezes por semana para dar uma correção no seu cavalo, tanto caminhando, durante essa caminhada você vai corrigindo várias manobras e até levá-lo na pista e fazer uma trilhagem com boi utilizando esse freio. Esse é o freio mais importante no meu sistema de treinamento, que eu utilizo para corrigir todos os tipos de problema. Esse é um freio com bocado médio, sem quina, tá? Eu gosto de utilizá-lo principalmente naqueles cavalos que tem um chanfro um pouco mais largo. Esse é um freio com bocado alto. Eu gosto de utilizar naqueles cavalos que precisam também de uma abertura maior no bocado, cavalos com um chanfro um pouco mais largo, mas que também precisam colocar um pouco melhor a nuca. E aí, com um bocado um pouco mais alto, eu posso sim solicitar melhor a nuca desse cavalo. Esse é um freio Bob Loomis. É um freio que tem uma curvatura anatômica que encaixa no céu da boca do cavalo, mas ele também tem uma quina na base da embocadura. Isso também serve para aqueles cavalos que gostam de abaixar um pouco a cabeça no finalzinho da parada, querendo carregar um pouco a rédea, querendo baixar demais a linha de pescoço. E essa quina traz um pouco essa cabeça e esse pescoço na posição correta e faz o cavalo entrar no esbarro um pouco melhor. Esse é um freio de correção, que você pode utilizar ele nesse momento sem martingale, ou quando está sendo solicitado exercícios mais complexos. Esse é um freio Las Cruzas, um freio com bocado alto, com uma abertura estreita, que tem uma quina na base do bocado e uma quina em cima do bocado. Esse é um freio um pouco severo. Eu indico esse freio justamente para aqueles animais que têm uma morfologia de chanfro, uma morfologia de cabeça um pouco mais fina, um pouco mais estreita, com que ele possa distribuir o peso todo dessa embocadura no chanfro do animal, que você possa acionar a nuca de uma forma harmoniosa. Esse é um Las Cruzas fechado. Eu geralmente utilizo ele fechado
impedindo que a língua entre dentro da abertura da embocadura, geralmente para aqueles cavalos que começam a balançar a cabeça por causa da altura do bocado. E também 2 salivadores de cobre para desestressar um pouco, mesmo que o bocado ainda seja de ferro e tenha filetes de cobre também dentro do ferro. Isso tudo para desestressar o cavalo, deixar ele mais relaxado e salivar um pouco mais. Esse é um freio com dupla articulação. É um freio que a gente pode utilizar naquele animal que está travando em alguma manobra, principalmente no recuo, que você pode destravar ele acionando as 2 articulações, a da base da embocadura, no meio do bocado, e a de cima. É um freio muito importante no momento de uma correção para aqueles cavalos que estão se estressando ou que imprimem exercícios mais complexos. Aqui a gente tem um Hekmore mecânico, tá? Ele pode ser utilizado também para aqueles animais que estão trabalhando muito de boca e por algum momento você queira trabalhar um pouco no focinho, ele é bastante indicado. Ou então para aquele animal que começa a balançar um pouco a cabeça, somente nas paradas ou numa manobra de rollback, alguma manobra exigida com um pouco mais de velocidade. O Hekmore ajuda a soltar um pouco essa frente e realmente mantém o cavalo bem alinhado no meio das 2 rédeas. Então eu gostaria de dizer também que o Hekmore também tem uma função de elevação. Dependendo do momento que você está trabalhando com ele, você pode também utilizar ele para uma função de elevação, como se fosse um levantador. Muito parecido com a função do breque cara mole também, que tem a mesma focinheira em movimentação, levantando um pouco a frente do cavalo também em algum momento que você precisa.